Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Shalom Lekulam. Amados, mais uma vez estamos aqui gravando, né? Peço perdão a demora de voltar a gravar devido à correria, né? O cansaço, devido à disposição que não tem sido muita. Mas estamos aqui novamente, né? Para gravar, como eu falei antigamente, sobre perguntas e respostas, né? E o tema de hoje é muito importante porque nós vamos falar sobre o sábado, né? O sábado é um mandamento vigente para os cristãos. Então vamos falar sobre o sábado. Estou aqui com minha Bíblia aberta já, estou aqui com material também aberto aqui para que nós possamos andar hoje um pouco, né, a respeito desse assunto que é um assunto tão polêmico, né? Alguns irmãos tá guardando o sábado, outros não tá, e aí vira aquela bola de neve, vira aquela confusão toda. E não tem texto melhor para falar sobre Êxodo 20, do 8 ao 11. Não tem texto melhor para falar esse assunto e para abordar. Hoje eu estou em um novo ambiente, em um novo cenário, mas o importante aqui é o conteúdo que vai ser explicado. O importante aqui não é o cenário, o importante aqui é o conteúdo que vai ser explicado. É a Bíblia que tem que ter voz, entendeu? Não é o irmão Miqueias, não é homens. É a Bíblia que tem que ter voz. E a Bíblia, como sendo inspirada, inerrante, infalível, palavra de Deus, ela traz a nós um conhecimento mais amplo do sábado, né? Então vamos começar sem mais delongas. Quero agradecer a todos vocês que são inscritos do canal, que têm me ajudado, né? Eu sei que são 100 e poucas pessoas que estão inscritas no canal. Sei que fiquei um pouco de tempo parado aí devido às minhas ocupações, trabalho, família. Mas agora vamos voltar de novo à ativa aí, com perguntas e respostas, respondendo, trazendo respostas básicas, mas com um pouco de profundidade, de conhecimento a respeito de cada assunto, tá bom? Então vamos ler aqui já, desde já. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. É muito importante isso, para que nós tenhamos uma compreensão do que Deus está dizendo. Porque a nossa visão caricata muitas vezes interpreta de outra maneira, você entendeu? Então, vamos ver aqui, com base nessas passagens e em outras do Antigo Testamento, que vamos também aqui abordar, os adventistas do 7º dia e outros adeptos, né? Eles falam que é obrigado a guardar o sábado, que é necessário guardar o sábado, e eles importam que o sábado é até maior do que Cristo. Porque eles falam que se não guardar o sábado, perde a salvação. Então quer dizer que o sábado é maior do que Cristo. E isso é uma contradição aos princípios do que as Escrituras falam. Porque Jesus cumpriu a lei, ele sendo homem, mas 100% homem e 100% Deus. Então Jesus cumpriu todos os mandamentos. Os judeus, eles não cumpriram os mandamentos, eles cumpriram a lei cerimonial e a lei civil. E mesmo assim não chegaram a 213 mandamentos. Alguns teólogos, estudiosos, falam que foram mais ou menos 213 mandamentos que os judeus cumpriram
né? Então nós vamos analisar aqui o contexto de lembrar-te do dia de sábado, ou seja, é o dia do Senhor no Antigo Testamento, e era o 7º dia da semana, ou seja, santificar aquele dia importava em separá-lo como diferente dos demais, cessando do labor de descansar, de vir a Deus e concentrar-se nas coisas respeitantes e a eternidade e a vida espiritual e a glória de Deus. Claro que ali a lei era para o povo de Israel respeitar esse mandamento. Estava escrito na lei oral, mas a questão o Novo Testamento manda guardar, então tudo tem um porquê e um para quê. Então, às vezes nós coloca tudo aquilo ali em um só papel, mas não sabemos para que serve, por que Deus falou, como que Deus falou. Então, se nós for ver em Marcos, vai dizer que o Senhor fez o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então vemos aí uma grande questão que muitas vezes importa, que às vezes eu vejo cristãos aí no meio evangélico discutindo, debatendo a respeito desse assunto. Guarda ou não guarda, guarda ou não guarda, guarda ou não guarda. Porque se for guardar realmente o sábado, todos aqueles que precisam comer, beber, não vai conseguir. Não vai conseguir fazer as suas atividades. O médico não vai conseguir trabalhar, aqueles que trabalham é um porteiro, o segurança, o vigilante, não vai poder trabalhar. Geralmente quem é evangélico sabe do que eu estou falando. Então, se realmente o sábado era para guardar, então por que no Novo Testamento esse mandamento não está tão vigente assim? Porque Jesus fala ali: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No Novo Testamento, o sábado quer dizer descanso. No Novo Testamento, o sábado quer dizer descanso. A palavra grega ali é descanso. Então Jesus mandou ir a ele para nós despojarmos, nós descansarmos dele. Então, veja que a visão caricata muitas vezes das pessoas galga algo mais sobre a lei da obediência, mas meticulosamente não entendem, colocam um peso sabendo que não pode carregar. Então veja que tenho aí, vamos ver aqui, porque segundo os adventistas, o sábado é um sinal de Deus e o domingo será o sinal da besta, segundo o que o adventismo do 7º dia diz. Então, a profetisa Ellen White do adventismo fez a seguinte declaração: santifica o sábado ao Senhor e importa em salvação, ou seja, testemunho seleto. Em outras palavras, ela está dizendo que a salvação da pessoa não depende de Cristo, mas sim se ela guardar ou não o dia de sábado. Ela ou ele, não importa. Então, essa o que ela quer dizer. Então, olhamos aqui a respeito do que ela diz e olhamos para o sacrifício de Cristo. Será que o sacrifício de Jesus Cristo não foi completo? Eu pergunto a vocês aí, afinal, quem é que nos salva? Jesus ou a guarda do sábado? Porque até então estão colocando jugo em cima das pessoas. Eu vejo crentes assembleianos falando que é necessário, ou eu não vou citar nem só assembleianos, mas crentes neopentecostais, crentes pentecostal. Então eu vejo aí falando que tem que guardar o sábado. Tem que guardar o sábado, como se fosse que o sábado é necessário guardar. Então eu olho todos os dias como um dia, porque todos os dias é dia de servir a Deus. Todo dia é dia de se consagrar, é dia de orar, é dia de dar louvor, é dia de dar graças a Deus. Pelo levantar, pelo comer, pelo beber, pelo falar.
Então, por causa de um ensinamento errado, muitas vezes muitos perecem. Eu vou ler também Gálatas já, que vai falar a respeito do sacrifício de Cristo e da lei, que Jesus sim cumpriu a lei, por isso que o véu do templo foi rasgado, como diz Mateus 27:51, vai dizer que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, porque importava que tivesse um sacerdote santo irrepreensível, que cumprisse toda a liturgia que representava o culto a Deus, ou seja, o culto a Israel. Então, olhamos acerca desse assunto, Paulo já advertia a igreja de Galácia. Vamos ler aqui, eu estou com minha Bíblia aberta, Gálatas capítulo 1, versos 6 e 9, também vai dizer assim: maravilhoso-me de que não depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Veja bem, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha bem, assim como já vô-lo dissemos agora de novo, também vô-lo digo: se alguém vos anuncia outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então, analisamos aqui a etimologia da palavra sábado, que é uma palavra do hebraico sábado, representa o Shabat. Geralmente todo judeu devoto ou ortodoxo, ele guarda o sábado, mas até o deitar do sol e até o levantar do sol. Ou melhor dizendo, até o levantar do sol e o deitar do sol. Então todo judeu devoto, ele é obrigado a guardar o sábado, porque ainda a visão deles estão coberta, eles não vê a Cristo. Eles não entendem que o Messias ou Messias já veio. Para muitos judeus ainda, o Messias não veio buscar o seu povo, porque os judeus tibiculosamente, o judeu, ele é muitas vezes sensacionalista e ele só acha que ele vai ser salvo, que os gentios não vai ser salvo, os outros povos, nações não vão ser salvas. Então, automaticamente, a visão do judeu está encoberta para essas coisas. Então, eles guardam o sábado, ou o Shabat, como nós conhecemos hoje, né? Muitos judeus, eu principalmente trabalhei num prédio que os judeus ele guardavam o sábado ali até o levantar do sol e o deitar do sol. Só que ali eles comiam, eles bebiam, entendeu? Então, se você vai guardar o sábado como a lei reverenciava, tinha que estar todo dia adorando, tinha que estar todo dia fazendo ali o que a lei determinava. Então, muitas vezes o judeu também não cumpre o sábado como a lei oral ou a Torá determina. Então, muitas vezes nós queremos colocar peso aonde nós mesmos não conseguimos carregar. Então veja, a etimologia da palavra sábado no hebraico é Shabat. Shabat, estou traduzindo no português, Shabat. Sábado, Shabat. É cessar, é desistir, é descansar. Essa é a etimologia. É descanso. Ou seja, algumas razões por que o cristão não deve guardar o sábado. Por quê? Primeiro, vou explicar. Primeiro, Deus trabalhou no dia de sábado, não foi? Se você for ler a Bíblia lá, Gênesis 2 vai dizer, e eu vou ler para você. Primeiro motivo porque porque o cristão hoje não deve guardar o sábado. Eu estou falando cristão. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Esse versículo aqui mostra de forma inequívoca, eu quero te explicar para que você tenha uma compreensão mais ampla. Inequívoca, que Deus trabalhou no sábado, e de outro modo, como pode alguém terminar sua obra no determinado dia sem que tenha trabalhado nesse dia? Então veja que Deus trabalhou no sábado.
Deus trabalhou no sábado. Que aqui eu estou respondendo a colocação de uma forma que você possa compreender. Então, o texto fala que Deus descansou no sétimo dia, mas ele não deixou de trabalhar. Aqui não faz referência a que horas que ele parou. Está fazendo referência que ele trabalhou e descansou. Então, uma exegese mais apurada, se nós ir para os textos originais, veja que o texto é muito taxativo ao dizer que Deus acabou no dia sétimo a sua obra que tinha feito. Então, se nós ler na Bíblia hebraica, a interpretação vai estar quase igual, mas com algumas formas diferentes de interpretação, mostrando que realmente o trabalho de Deus se findou no sábado, mas ele trabalhou. Então, a diferença desse descansar seria que Deus fez o que tinha feito e ele descansou depois do que tinha feito. Então, muitas vezes nós temos uma convicção muito de uma interpretação errada. Porque se realmente tem que guardar o sábado, tem que guardar a chuva, tem que guardar as outras leis cerimoniais, as leis civil. Então, muitas coisas que às vezes eu vejo aí fazendo, que não compete com as escrituras, acaba trazendo distorção ao próprio texto. Então, vamos continuar analisando. Estas palavras na língua original são claras e não deixa margem para dúvida. Deus realmente trabalhou no dia de sábado, que foi o que eu acabei de falar, que no texto original da Bíblia hebraica, claro que eu não estou com a Bíblia hebraica aqui, mas no texto original fala que Deus trabalhou. E quando ele terminou a sua obra, no fim do dia, que foi ao decair do sol, ele descansou. Então Deus trabalhou no sábado. Então o fato de Êxodo 28 dizer que ele terminou a obra no sexto dia pode ser explicado através de quê? Do costume judaico. Ou seja, de arredondar os números, visto que Deus trabalhou apenas parte do sábado, como podemos ver por interferência, o escritor arredondou o número dizendo que ele, Deus, terminou no dia sexto a sua obra, quando, olha bem, quando na verdade, de acordo com Gênesis 2:2, ele terminou no sábado, ou seja, no sétimo dia. Por exemplo, Davi reinou 7 anos no meio de Hebrom, e foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Está escrito em 2 Samuel 2:11. Você pode ver lá. A mesma coisa também está escrito lá em 2 Samuel 5, capítulo 5, verso 5. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Ou seja, Davi reinou 40 anos e 6 meses, mas o mesmo escritor em segunda, olha bem, porque o texto não mente. A Bíblia, ela continua sendo inerrante e infalível. Eu não quero que esse vídeo seja muito longo, mas eu quero refutar algumas coisas que estão sendo faladas, mas não tem coerência bíblica. Então eu, como um professor também, eu quero refutar algumas coisas e quero elaborar algumas coisas aqui e deixar bem claro que algumas coisas que estão falando não competem com as escrituras. Então, analisando, 2 Samuel 5:4, e afirma que ele reinou apenas 40 anos. Ora, tudo o que ele fez foi arredondar o número de 40,6 anos para apenas 40 anos. À luz dessa explicação, concluímos que Deus trabalhou no sábado. Você me entendeu? Então já caiu por terra a tese da obrigação de guardar o sábado. Já caiu por terra a obrigação de guardar o sábado. Você está me entendendo, meu irmão? Então todo dia é dia de adoração. Todo dia é dia de serviço a Deus. Todo dia é dia de gratidão, de louvor, de bendizer. Então, a guarda do sábado não foi instituída por Deus antes da lei. Olha bem, a guarda, segundo ponto que é necessário a gente observar. A guarda do sábado não foi instituída por Deus antes da lei.
O que é que nós entendemos aqui? De acordo com os adventistas do sétimo dia, os cristãos devem guardar o sábado pelo fato dele haver sido instituído antes da lei no jardim do Éden. Você está me entendendo? Então veja que muitas vezes, por não compreensão, a gente acaba fugindo do que a própria Bíblia está dizendo. Você entendeu? Nós acaba fugindo meticulosamente do que a Bíblia está falando. Então, nesse quesito, eu quero refutar, já que eu já refutei esse pressuposto como um apologeta aqui, né? Eu não queria falar isso, mas automaticamente eu fui obrigado a chegar nessa conclusão, porque claro que eu também tenho uma visão a respeito desse assunto, mas o vídeo está chegando já a 20 minutos e 16 segundos já, e eu não quero fazer um vídeo muito longo só falando sobre esse assunto, mas eu quero já dando uma conclusão óbvia aqui sobre o Novo Testamento também. Então, observamos uma coisa. Para que nós possamos compreender, deixa eu virar aqui. Então, não há nenhum só versículo na Bíblia que apresente o sábado como um mandamento dado por Deus. Eu quero que você entenda isso, que não existe. Então, dado por Deus sobre a lei. Né? De uma forma, eu estou falando de uma forma que é obrigação. Então, analisando hoje aqui, outro entendimento. Desde Adão até Moisés, não há ninguém que tenha guardado o sábado, nem Adão, nem Abel, nem Noé, nem o mesmo Abraão, Isaac, Jacó ou José guardaram o sábado. Portanto, dizer que o sábado é antes da lei, isso aí é coisa da cabeça da pessoa. É inequívoca. Não está de acordo com as escrituras. Então isso aí é coisa da mente da pessoa. Quando a pessoa não tem argumentação para falar do que realmente a Bíblia está dizendo, ela vai acrescentar os textos. E se nós fazemos uma exegese apurada, nós vamos entender que esse pensamento não condiz com o que as Escrituras estão dizendo. Então, o argumento de que Deus abençoou e santificou o sábado, por isso ele deve ser guardado pelo cristão, a gente temos que entender. A gente temos que ter uma compreensão e fazer uma exegese apurada. Então veja Gênesis 1, de novo aqui eu vou abrir na minha Bíblia. Veja aí, Gênesis 1, 3. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara ou fizera. Então, o fato de Deus haver abençoado e santificado o sábado não significa que o homem também deveria abençoar e santificá-lo. Pois ao santificar e abençoar o sábado, Deus não disse que o homem deveria fazer o mesmo. Pelo menos não é isso que encontramos no livro de Gênesis, que é o que eu acabei de falar. Eu vou pelo que a Bíblia está dizendo, não pelo que o homem está dizendo. Pelo que a Bíblia fala. A Bíblia ela tem voz. Então, pelo menos dele haver abençoado e santificado o dia 7 será claro no próprio texto. O próprio texto está dizendo, Gênesis capítulo 1, verso 3. Eu acabei de ler. Então, Deus não importou isso ao homem. Deus não importou isso ao homem. Isso era Deus falando. Então, os adventistas creem que é uma obrigação a guarda do sábado. Então, vemos aí outro fundamento que não permanece de pé. Agora vamos aqui, para me finalizar, que eu não quero fazer com que fique maior do que já está esse vídeo, porque tem muito assunto e é amplo esse assunto. Eu quero abordar aqui um terceiro ponto, que eu falei o primeiro e o segundo, e aqui tem um terceiro também. O sábado foi instituído no período da lei, para ser observado pelos judeus e não pelos cristãos, que foi o que eu acabei de falar. De acordo com Êxodo 31, 12, deixa eu abrir aqui rapidinho, Êxodo 31, 12. Eu estou com o meu tablet aqui, mas acabei nem abrindo o tablet para falar, só estou falando aqui acerca do que já estava marcado. 31, 12. Diz assim: e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, veja, a guarda do sábado foi instituída para os judeus e para os filhos de Israel e não para os cristãos.
Então, vemos aí que o Novo Testamento, eu vou ler também aqui é o versículo do Novo Testamento, que não faz alusão à guarda do sábado como um mandamento vigente para o cristão. Em todo o Novo Testamento não há um só versículo fazendo alusão à guarda do sábado como um mandamento vigente para os cristãos ou para os gentios. Para dizer a verdade dos 10 mandamentos apresentados em Êxodo 20, é o único que não é repetido no Novo Testamento e o que se refere à guarda do sábado. Você me entendeu, meu irmão? Então aqui, se a guarda do sábado é um mandamento estabelecido no Éden, diga-se de passagem, vamos dar um exemplo aqui. Nesse caso, o primeiro de todos os mandamentos, conforme pensam os adventistas, pois até então nenhum outro mandamento ainda havia sido dado. Então cai por terra toda a filosofia adventista, cai por terra todo aqueles evangélicos, como eu falei aí, né, que diz que é obrigado, que é necessário guardar o sábado, porque hoje em dia as igrejas estão se judaizando. Então, para se judaizar, eu posso fazer uma campanha no dia de sábado e dizer que é uma campanha de voto, que é uma obrigação também. Então, cai por terra todo esse legalismo religioso. Então, o sábado foi dado aos hebreus como um memorial a fim de trazer à sua memória o livramento da escravidão do Egito. Tá escrito na segunda lei, em Deuteronômio, que é o livro, né, chamado a segunda lei, né, em Deuteronômio 5, 12 e 15. Então, no período da igreja, ou seja, a partir da ascensão de Jesus, não temos na Bíblia nenhum só versículo recordando a guarda do sábado para os cristãos hoje. Se a guarda do sábado, né, fosse de fato um mandamento para a igreja, porque nenhum dos apóstolos fez alusão a ele como um mandamento vigente ao cristão. Então, assim, cai por terra todo o legalismo, todo o pensamento ambicioso da guarda do sábado. Eu quero aqui dar outra finalização, porque o assunto ele é amplo, ele é muito grande, e olha que eu só fui no Antigo Testamento, eu não fui nem no Novo Testamento. Claro que eu vou citar aqui alguns pressupostos do Novo Testamento para fechar com chave de ouro, né? Então, pensando aqui, veja bem o que a Bíblia vai dizer. Não é o irmão Miqueias que está falando, é Bíblia. Antes de eu falar, a gente temos que analisar a Bíblia. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Atos 2, 46, 47. Olha bem, quando a guarda do sábado pelos cristãos, o apóstolo Paulo faz a seguinte advertência: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Colossenses ou Gálatas 4, 10, 11. Olha bem, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. O argumento que Paulo ele engloba aqui, ou ele ensina, ou seja, a guarda do sábado pelo fato de ir à sinagoga. Olha bem, o fato de Paulo ir à sinagoga no dia de sábado não significa necessariamente que ele estivesse ensinando, porque era nesse dia que os judeus se reuniam para o culto na sinagoga. Então todo dia de sábado na sinagoga era dia de oferecer a Deus, era dia de buscar a presença, era dia de ler a Torá, era dia de se glorificar o nome do Senhor. Então quando Paulo saía para pregar, o primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga. Você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, Paulo entrando em várias sinagogas para levar a palavra de Deus. Então, vejamos, e quando os judeus rejeitavam a sua pregação, ele se voltava para os gentios,
Sua preocupação com a salvação dos judeus era tão grande que ele chegou a desejar ser anátema, separado de Cristo, se porventura isso pudesse salvá-los. Romanos 9:1-3, você vai ler lá. Leia os versículos, não fique só nas minhas palavras, leia os versículos que eu citei, leia a sua Bíblia que você vai ter uma compreensão mais ampla. Então, por outro lado, Paulo usou várias estratégias para conduzir os homens a Cristo. Então veja que, por exemplo, o que ele disse a esse respeito. Olha bem, abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios 9:20, para nós ter uma compreensão mais óbvia. Abra aí sua Bíblia e deixa aberta. Olha bem, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, ou seja, eles estavam ali cumprindo a Torá, mas não todos, mas mesmo assim Paulo se importa, tendo a necessidade de levar eles à salvação. Paulo fala que se fez de judeu para os judeus, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Ou seja, lançando mão dessa estratégia, Paulo chegou a ponto de não apenas ir à sinagoga em dia de sábado, mas, olha bem, até mesmo de fazer voto de nazireado. Paulo rapou a cabeça. Paulo fez voto. Olha bem, ele circuncidou a Timóteo para fazer lembrar que ele combateu a prática da circuncisão para a igreja em Atos 15. Então veja que chegou ao ponto de Paulo... Deixa eu ver aqui. E chegou ao ponto de, para dividir o Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus, por causa da lei, da Torá. Porque os judeus mesmo, eles não queriam. Então vejamos aqui que todo o Novo Testamento mostra com clareza que Paulo, ele engloba aqui em amplo entendimento que o Novo Testamento não dá respaldo para guardar o sábado. Então, eu vou ficando por aqui. Claro que tem muito mais assunto, é que eu escrevi aqui só que eu acabei errando aqui alguma coisinha aqui. Mas para finalizar, eu vou abrir a minha Bíblia aqui para ler mais um texto, para que nós tenhamos uma compreensão. Filipenses 3, 2-8. Filipenses 3, 2-8. Para finalizar aqui. E depois eu vou estar falando sobre o batismo no Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Tá bom, meus irmãos? Depois eu vou estar falando sobre a respeito do batismo no Espírito Santo. Filipenses 3:8. Hoje estamos falando sobre esse assunto tão polêmico. Tem muito assunto aqui, mas não vai dar para mim decorrer aqui devido ao tempo. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco que me foi dada, como me foi este ministério manifesto pela revelação, como assim pouco vos escrevi, pelo que quando lerdes podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutro século não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo, participante da promessa de Cristo pelo Evangelho, o qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então veja que pelo apóstolo Paulo pregar a verdade das Escrituras, ele foi rejeitado, os judeus rejeitaram ele. Então ele começou a voltar agora aos gentios. Então, analisando todo esse parâmetro, eu quero que você entenda uma coisa: a palavra de Jesus. Não tendes lido o que fez